Salve investidores, chegamos aí no 31º episódio da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos. Já pulei aquele quadro da frente para a gente ir direto ao ponto hoje, pessoal. Porque aqui você já sabe que não é recomendação de venda nem compra de ativos, nada disso. Aqui é troca de experiências, né? Conhecimento. E a carteira do inscrito em destaque hoje é do nosso amigo Carlos Guimarães. Desde já agradeço por deixar trazer sua carteira de investimentos aqui para o nosso vídeo de hoje, tá bom? E temos que lembrar que o Carlos virou membro do nosso canal há bem pouco tempo, né? Vamos lá. Vamos caminhar juntos, né, nessa jornada dos investimentos. Só para contextualizar, ele tem 28 anos e no momento minha capacidade de aporte é cerca de 7 a 8 mil reais por mês. Cara, bela capacidade de aporte, né? Mas ele diz aqui que a previsão é que diminua consideravelmente no futuro bem próximo, né? Porque ele é médico. A gente está olhando aqui mais uma vez a carteira de um médico, né? Já passou vários médicos por aqui. Em breve pretendo iniciar residência, né? Especialização, e com isso a renda dele deve cair bastante aí no período de 3 a 5 anos. Então ele está aproveitando agora, está aportando aí para valer, está aportando com tudo, tá bom? O que é muito bom. E tem aqui algumas metas, né, no momento. 30% seria em ações brasileiras, 20% em FIIs e 20% em renda fixa, sendo que 10% atrelado a IPCA e 10% pós-fixado, né, com reserva de oportunidade. 15% no exterior, através de ETFs, e 15% em criptomoedas. Isso aqui é basicamente o que ele entende como seria um mundo bom para ele nos investimentos, né? É como seria a divisão da carteira dele ali ideal. Ele lembra aqui que iniciou nos investimentos em 2020, após o início da pandemia. Cara, isso aqui me faz pensar que ele deve ter comprado ativos, tanto ações, fundos imobiliários, por muito bons preços, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, porque ali após a pandemia, 2020, né, no início ali de 2020, até o final de 2021, cara, os preços das ações estavam muito baixos, né? Então quem comprou nessa época se deu muito bem. E ele menciona que começou meio perdido, né? E aos poucos foi se encontrando numa filosofia de investimentos. É aquilo, né? No início, cara, todo mundo fica meio perdido, né? Essa que é a verdade. Atualmente, a parte de ações tento focar em empresas perenes, pagadoras de dividendos, apesar de possuir alguns ativos que vejo como oportunidade de crescimento em carteira. A parte de FIIs acho interessante por conta da renda mensal, que permite proventos mensais para continuar tendo fluxo de caixa para aportar nas melhores oportunidades. Cara, é por isso que eu invisto em fundos imobiliários também. Vai pingando esses dividendos todos os meses, vai trazendo um fluxo de caixa, né? Que está sempre aportando, né? Isso é muito importante. Obrigado desde já pela oportunidade. Comecei a acompanhar recentemente os vídeos do canal. Estou gostando bastante. Cara, eu que tenho que agradecer, Carlos. Muito obrigado. E bora lá dar uma olhada na carteira dele. A gente vê que ele tem R$ 98.503 aplicado e um saldo bruto de R$ 102.768, né? Ou seja, variação positiva de 4,33%. Bolsa subindo muito, né? Muita gente sendo beneficiada, né? O patrimônio subindo bastante também. Olhando aqui, né, a rentabilidade dele 21,67%, muito boa rentabilidade. Vou alterar aqui, pessoal, desde o início, que é sempre legal a gente ver lá no início, né, como é que foi. Então, vejam que o Carlos começou aqui no mês 6 de 2020, ele colocou R$ 1.040, né, baseado aí no patrimônio que ele tem hoje. Não começou com tanto dinheiro assim no final das contas, né? E de lá para cá ele vem aportando, né? Vejo que teve um período aqui que andou de lado a carteira e depois o negócio engrenou e ele chegou no patrimônio atual, que é bem legal, né? Hoje ele tem 32,89% em fundos imobiliários, depois tem 40,14% nas ações, 16,23% em ETFs e 10,74% em tesouro direto. Assim está formada a carteira dele, e vejo que ele tem boa parte aqui em renda variável. Olhando aqui um pouquinho mais para baixo, dá para ver que ele está com rentabilidade positiva em quase tudo, né? A única coisa que está pegando aqui são fundos imobiliários. Então vamos começar aqui pelas ações. Já dá para ver que hoje ele tem 16 ativos, R$ 41.154 investidos, bastante ativos, né? Eu nem vou falar de quantidade de ativos, pessoal, porque vocês já sabem bem o meu posicionamento. Eu particularmente gosto de poucos ativos na carteira, tá? Gosto de concentrar mais, mas isso aqui é estratégia de cada um. Tem gente que gosta de ter mais ativos na carteira, tudo bem, estratégia de cada um. E olhando aqui, pessoal, realmente boa parte das ações que ele tem são ações perenes, né, pagadoras de dividendos, e ele tem algumas ações aqui de crescimento, é verdade. Bom, eu acho que um destaque grande aqui hoje tem que ser a Vale, né, pessoal? A Vale que subiu nos últimos dias, né, a ação estava batendo ali R$ 57 e subiu bastante, né, por dois motivos. O minério de ferro subiu um pouco, estava aqui a $97, subiu
para $98. Minério de ferro é mercado futuro. Outro ponto também muito interessante é o novo CEO da Vale, né, o Gustavo Pimenta, que foi anunciado e agradou bastante o mercado. Além dele ter um bom currículo, ele já ocupava um cargo, né, uma posição importante na Vale. Ele era vice-presidente de finanças e relações com investidores, né? Ou seja, ele conhece as demandas ali dos investidores da Vale. Cara, agradou bastante o mercado, as ações subiram bastante nos últimos dias. Eu acho que um grande desafio para o Gustavo Pimenta, que vai assumir o cargo em 2025, primeiro é saber lidar com essa pressão do governo através do braço da Previ, né, que é o Fundo de Pensão do Banco do Brasil. Inclusive, né, vários conselheiros da Vale pediram demissão porque estavam falando que o processo de contratação de um novo CEO estava sendo manipulado pelo governo, né, só para a gente ter uma noção. E também encontrar soluções caso o minério de ferro volte a cair bastante. Esses são os principais desafios aí do novo CEO da Vale. Bom, pessoal, e outras empresas da carteira dele, parece que ele comprou muito bem, né? Aquilo que a gente havia falado anteriormente se confirma aqui, né? Ele comprou o Banco do Brasil a R$23, cara, comprou muito bem. TRPL4, ele também comprou razoavelmente bem. Lembrando que a TRPL4 tem uma questão importante, 2028, a receita de RBSE da empresa vai acabar, então vai reduzir muito as suas receitas. Vejam que hoje a TRPL4 investe bastante para tentar suprir essa demanda ali de 2027 para 2028. É uma preocupação do mercado. A Engie também, uma outra elétrica que reduziu um pouco seu payout, se eu não me engano, para 55%, vem também no forte ciclo de investimentos. Parece que as elétricas estão sofrendo bastante, né, pessoal, nesse ciclo aqui de 2024 para 2025. A Taesa é outra empresa também que está com alavancagem extremamente alta, 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, né? Precisa fazer investimentos, precisa também ganhar novas concessões. No período ali de 2030, várias das suas concessões estão se encerrando, então ela precisa suprir essa demanda que passa por um momento meio conturbado, né? Inclusive diminuindo o seu payout para 75% do lucro líquido regulatório, aumentando o espaçamento dos seus dividendos, né? Anunciou agora em agosto, só vai pagar lá em novembro. Pode ser que isso seja uma tendência da empresa. A Taesa também confirmou o seu novo CEO, né? O Reinaldo Júnior, já era presidente interino da empresa, né? Ele só se confirmou no cargo. Parece que hoje as empresas elétricas estão passando por ciclos, né, de fortes investimentos porque tem demandas importantíssimas, né, um pouco mais para frente. Bom, e ele tem outras empresas também muito interessantes, né? Ele tem a Wiz, né? Essa empresa, muita gente pensa que é uma seguradora, mas não é, é uma corretora de seguros. Inclusive, né, tem uma história muito interessante. Todo mundo pensava que essa empresa ia cair muito no mercado, né? Porque ela tinha um contrato com a Caixa Econômica Federal que representava quase 70% das receitas da companhia e esse contrato se encerrou e a Caixa não renovou. Então muita gente pensou que a Wiz ia acabar caindo muito no mercado. A empresa se reestruturou, né, se reinventou, arranjou outras linhas de negócios, está bem estruturada, bem montada e a empresa continua aí muito bem. Foram aquelas situações que parece que vieram para o bem da empresa, na verdade. Mas eu particularmente nesse ramo de seguros gosto mais das seguradoras, tá? BB Seguridade, inclusive ele comprou muito bem, né? R$25. Também prefiro Caixa Seguridade. Eu acho um setor mais interessante do que esse setor de corretagem de seguros. Outra empresa que ele tem de seguros aqui é a Porto Seguro, pô, bela empresa, né? Completamente privada, mais voltada ali para o ramo de automóveis, né? Seguro auto. O que pega aqui na Porto Seguro ela anuncia o dividendo e muitas das vezes deixa o dividendo provisionado. É uma empresa que cresce muito, tem boa gestão, mas tem esse problema aqui no pagamento de dividendos, né? Então você precisa esperar e às vezes, né, isso atrapalha muito, principalmente o investidor iniciante. E ele tem outras empresas aqui de crescimento na carteira, né, como a Blau, que vem pagando cerca de 1% de dividend yield, então obviamente é uma empresa de crescimento, vem com uma rentabilidade negativa aqui de menos 8,20%. Como é uma farmacêutica, né, provavelmente ele deve ter um conhecimento melhor, que ele é médico, né, então deve estar enxergando um crescimento na empresa. A EZTEC também é uma rentabilidade ruim de 12,89%. Construtora, né, incorporadora, é um ramo que particularmente eu não gosto. Tem a VEG, que para mim é uma das melhores empresas da Bolsa de Valores. A VEG, se você olhar o balanço da empresa, né, os lucros da empresa vêm crescendo a cada ano. A cotação acompanha os lucros da empresa, né? Então a VEG vem crescendo a sua cotação ano após ano. Mas em compensação, a VEG não paga bons dividendos, né? E mesmo se ela pegasse 100% do lucro e pagasse os acionistas, não ia ser um bom dividendo. O mercado paga muito caro pela VEG hoje, né? E ela tem um PL muito esticado. Se pegasse 100% do seu payout, pagasse dividendos, ia dar aqui uns 2, 3% de dividend yield. Então me parece uma empresa realmente de crescimento, muito boa, mas não tão boa assim em relação a pagamento de dividendos. Outra empresa que ele tem boa na carteira aqui também, pessoal, é a BR Partners, né? Que parece uma empresa de crescidendos. A empresa vem crescendo e vem pagando bons dividendos. Lembrando que a BR Partners
Partners, ela vem pagando dividendos trimestrais, que é muito interessante, vem pagando bons dividendos, mas parece que hoje a dificuldade é você entender o negócio da BR Partners, né? A empresa trabalha com consultorias financeiras, né, para grandes empresas, M&As, as empresas querem fazer fusões, né, comprar outra empresa, ela faz essa gestão, também trabalha no mercado de capitais com IPOs, né? Se você quer fazer um IPO da sua empresa, por exemplo, ela faz toda essa gestão do IPOs, follow-ons também, e agora não faz muito tempo que a empresa publicou um fato relevante dizendo que vai entrar num novo segmento, né? Um segmento de corretagens de seguro, mais uma linha de negócios aí para a BR Partners. Então é uma empresa que vem chamando atenção no mercado. Eu gostei muito da maioria das empresas que ele tem aqui hoje em carteira, pessoal. Inclusive, seja membro do nosso canal, membro Vamos Juntos, você vai ter acesso à nossa planilha com projeções de preço teto, dividendos das ações, margem de segurança e também vai ter acesso ao nosso chat lá no Telegram, onde vocês vão poder conversar diretamente comigo e com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos, tá bom? E aqui, só uma observação que eu faço, né, que ele, por ele ter comprado as ações a muito bons preços, né, vejam aqui BB Seguridade, por exemplo, cara, ele não pode ficar ancorado nesse preço lá de trás, sabendo que as empresas, elas vão crescendo ao longo do tempo, né, os lucros vão crescendo e as cotações vão seguindo os lucros. Se ele ficar ancorado nesse preço lá de trás, nunca mais comprar BB Seguridade, né, é um erro, tá? Vejam que o Barsi, por exemplo, fala que ele comprou várias empresas, né, há muito tempo atrás por centavos. Se ele ficasse ancorado nesse preço lá de trás, ele nunca mais aportava em nada. Mas não é isso que acontece. Então, é uma observação. Então, bora lá, fundos imobiliários, né? Hoje ele tem 18 fundos imobiliários, cerca de R$ 33.722 investidos, né? Parece que aqui tá pegando, né? Porque tem vários fundos imobiliários com rentabilidade negativa, vários fundos interessantes, tá? E outros nem tanto assim. Ele tem aqui hoje o IRDM11, que é um fundo de papel, que também tem outros fundos imobiliários na carteira. Hoje, o IRDM11 tem cerca de 17% do seu portfólio em outros fundos imobiliários. E essa carteira de fundos imobiliários que ele tem é péssima, né? E vem prejudicando muito o fundo imobiliário. Vejam que o fundo diminuiu os proventos aqui para 74 centavos, né? Vinha pagando 80, 81, diminuiu para 74 centavos. A carteira de fundos imobiliários está aqui, ó, realmente é 17%. E vejam a carteira de fundos imobiliários, né? Essa carteira aqui realmente é um problema para o IRDM11, né? 55 milhões investido no DEVA11. Tem o TORD aqui também, cadê, ó? TORD, 10 milhões investido no TORD. Ele investia muito em fundos high yield, né? E isso acabou prejudicando muito o fundo. Olha aqui, olha esse fundo aqui, ó, Serra Verde, se eu não me engano, né? Ele tem cerca de 8 milhões nesse fundo imobiliário. Cara, esse fundo imobiliário acabou, virou quase que pó, né? Pesquisa aí no Investidor 10 sobre o Serra Verde, né? SRVD11. Como tá esse fundo imobiliário hoje? Ele tem 8 milhões investido nesse fundo imobiliário. Então, basicamente, um dos grandes problemas do IRDM11 é a sua carteira de fundos imobiliários. Ele tem um fundo aqui interessante também, o RBRP11, que é um fundo de lajes corporativas, né? Eu acho até que esse fundo é bem interessante, apesar dele ter poucos ativos, hoje só 6 ativos. E um dos imóveis que chama bastante atenção é o River One, né? Que ele tem bastante concentração nesse imóvel. E ele comprou esse imóvel mais ou menos ali em 2020. E até hoje, pessoal, ele não conseguiu alugar esse imóvel todo, né? Só conseguiu alugar 75%. Então a vacância acaba ficando bastante alta. Ele também vinha pagando um patamar de proventos interessante, né? Por conta de venda de alguns ativos. Eu acredito que ele tenha pago acima do que deveria nesse fundo imobiliário. Além disso, esse setor de lajes corporativas, né, é um setor que eu tenho um pouco de pé atrás. E hoje em dia parece que as empresas estão adotando cada vez mais o home office, né, o que atrapalha um pouquinho esse setor de lajes corporativas, na minha opinião. Outra coisa que eu vi aqui é que ele tem bons fundos imobiliários de papel, né, o VRTA, VGIP, também um bom fundo imobiliário de papel. São fundos atrelados ao IPCA. Essas estimativas de alta de taxa de juros podem ajudar esses fundos imobiliários aqui um pouco mais para frente. Ele tem o MCCI, que é outro fundo bom de papel, porém eu acredito que ele tenha comprado um pouquinho acima do que deveria esses fundos imobiliários. Ele comprou com ágio, né, P sobre VP bem acima de 1, né, e isso é uma coisa que eu aprendi com os fundos imobiliários, né. Fundo de papel, cara, a não ser que ele seja muito bom, né, muito fora da curva, tento não comprar fundo imobiliário de papel com ágio. Outro ponto aqui são os fundos de shopping. Eu acho que ele comprou muito bem, é o XPML11, acho que ele comprou por um preço muito interessante. Outro fundo aqui, ó, MAL11, pô, ótimo fundo de shopping. Ele comprou também muito bem, R$103. Ele comprou muito bem esses fundos de shopping. Uma outra coisa que eu reparei na carteira dele é que ele está carregado em alguns setores, né? Por exemplo, logística. Ele tem vários fundos imobiliários de logística, né? O LVBI11, BTLG11, XPLG11, HGLG11, fora os outros fundos híbridos, né? Que também tem galpões logísticos. Tem muitos fundos do mesmo setor. Fato curioso também foi a HGRU, né? Que fez uma emissão há bem pouco tempo. A emissão veio abaixo do valor patrimonial. O mercado bateu um pouquinho no fundo, né? Mas eles até explicaram, né? Que essa emissão já vinha
enrolando há bastante tempo, né, os trâmites, e acabou saindo com um valor defasado, por isso que ela veio abaixo do seu valor patrimonial, tá? Ótimo fundo imobiliário também, gosto bastante. No final das contas, pessoal, ele tem bons fundos imobiliários na carteira, só acho que ele tem um número muito grande de fundos imobiliários. Eu, particularmente, teria muita dificuldade em acompanhar todos esses fundos imobiliários aqui. Já olhando aqui os ETFs, né, ele tem R$ 16.648 investidos, 4 ativos, né, entre eles aqui o que eu conheço, o VT, que é o Vanguard, replica o índice FTSE Global, né, investe ali nas principais ações mundo afora, é um ETF muito conhecido. Também tem Tesouro Direto, 2 ativos, Tesouro IPCA 2045 e Tesouro IPCA 2029, cerca de R$ 11.000 investidos. Olhando a carteira aqui, todos os ativos juntos, né, realmente ficam muitos ativos, né, quando junta todas as classes, né? Será que o Carlos consegue acompanhar de perto todos esses ativos aqui? É uma dúvida. Por ser médico, a gente sabe que a vida do médico hoje é uma correria. Olhando aqui o segmento de ações, dá para ver que ele está mais alocado em energia elétrica, bancos e minerais metálicos, que é commodity. Olhando aqui de fato as ações, Vale, Banco do Brasil, TRPL4, Engie e Itaúsa, né, ocupam aqui as principais posições. Está muito bem dividida, né, diga-se de passagem. Olhando aqui os fundos imobiliários por tipo, né, ele está bem alocado em fundos de tijolo, depois fundos de papel. Eu até gosto, acho interessante essa configuração. Dá para ver que a alocação dele está muito bem segmentada, né, muito bem dividida entre os fundos imobiliários, e isso aqui é muito legal também. Já aqui na parte de proventos, o primeiro mês que ele recebeu foi 30 centavos de dividendos, né? Olha só como evolui os dividendos ao longo do tempo, né? E dentro desse mês de agosto vai ser recorde na carteira dele, R$ 584 de dividendos. Carlos, siga firme, cara, continua aportando, aproveite esses momentos, né, que você tem mais poder de aporte. Vai segmentando esses aportes, né, e vai aportando devagar, porque a bolsa realmente disparou, subiu muito nos últimos dias, né? E continue, cara. Só tome um cuidado com o número de ativos que você tem na carteira, né, para você não negligenciar nenhum ativo, né, para você não se descuidar, né, não deixar de acompanhar nenhum dos seus ativos, tá bom? De resto, cara, siga em frente, tenho certeza que vai dar muito certo, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui!